Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes. São baseados no livro O Significado do Casamento, do Timothy Keller, que ele escreveu com a esposa, Kathy. Isso aí. É um livro que, usa princípios bíblicos e também muita experiência prática para, assim, questionar um pouco como a gente vê o casamento hoje em dia, né? Exato. O Keller vai um pouco na contramão daquela ideia mais comum, sabe? De que casamento é só romance ou realização pessoal. Para ele, é uma parceria com um propósito espiritual maior. Algo para, aproximar as pessoas de Deus e também gerar alegria um para o outro. Legal. Então, nossa ideia aqui é, destrinchar as sacadas principais dessa visão teológica sobre casamento, os desafios que ela traz e também o poder de transformação que o material aponta. Perfeito. Então, bora desembrulhar isso. Para começar, o cenário que a gente vive hoje parece bem diferente dessa visão, né? Com certeza. O material que a gente leu aponta que menos gente está casando, rola uma certa desconfiança, né? Principalmente entre os mais jovens. É verdade. E tem aquela ideia de que morar junto antes é um test drive mais seguro. Mas parece que o Keller não compra muito essa ideia, né? Pois é, ele contesta isso. O material cita umas pesquisas que, segundo ele, indicam que pessoas casadas tendem a ser mais felizes. Olha só. E que morar junto antes, na verdade, poderia até aumentar o risco de divórcio depois. É o que o material diz. Nossa. E ele desafia bastante aquela busca pela alma gêmea perfeita. Ah, sim, esse clássico. O argumento dele é que procurar alguém que se encaixe 100% é meio irreal, sabe? Porque o próprio casamento, ele vai mudar as duas pessoas. Faz sentido. A sacada principal, então, não seria achar a pessoa certa, mas se tornar a pessoa certa ali dentro da relação. Interessante essa inversão. Focar em se tornar a pessoa certa. E ele diz que o segredo do casamento seria ver a relação como um espelho da relação de Cristo com a igreja. Um lance de sacrifício e amor mútuo, é isso? Exatamente isso. A ideia central que o material apresenta é essa aí. Um compromisso baseado em se doar pelo outro, sabe? Inspirado nesse exemplo de Cristo e não tão focado em ter as próprias necessidades atendidas o tempo todo. É, uma visão bem diferente daquela troca mais baseada em interesses, né? Totalmente. Mas vamos combinar. Viver esse amor sacrificial, na prática, não deve ser fácil só na base da força de vontade, né? Ah, com certeza não. O livro fala de um tal de poder para o casamento. O que seria isso na visão dele? Então, segundo o material, esse poder, essa força viria do Espírito Santo. Seria algo externo, que ajudaria os cônjuges a serem mais humildes, a servirem um ao outro, aquela ideia de submissão mútua que ele tira da Bíblia, lá de Efésios. Entendi. O grande vilão para Keller seria o egocentrismo, aquela tendência de olhar só para o próprio umbigo, né? E culpar o outro pelos problemas. Isso é comum. Pois é. E a chave para destravar esse tal poder seria a perspectiva do Evangelho. Reconhecer as próprias falhas, mas ao mesmo tempo saber do amor incondicional de Deus. Certo. Isso, teoricamente, liberaria a pessoa para servir o parceiro. Não para conseguir felicidade através do outro, entende? Mas para uma reverência a Cristo. Entendi. Quer dizer, não é uma força que vem de dentro da pessoa, naturalmente, mas algo de fora que capacita isso, conecta com a definição de amor que ele dá, né? Que não é só um sentimento que vai e vem. Perfeito. O amor, nessa visão bíblica que o livro traz, é um compromisso ativo. É sacrificial, pelo bem do outro. Compromisso ativo, gostei disso. E o Keller faz um contraste interessante. Ele fala de relacionamentos de consumo, sabe? Aqueles baseados no custo-benefício. Ah, sim. Que acabam quando a conta não fecha mais, né? E ele contrasta isso com relacionamentos de aliança. Aliança. O casamento seria essa aliança, um compromisso público, incondicional, selado pelos votos, o famoso pedaço de papel. E esse compromisso formal, para ele, é o que cria a segurança necessária para ter vulnerabilidade de verdade, para a intimidade se aprofundar, mesmo quando os sentimentos flutuam. Faz sentido. A segurança permite a vulnerabilidade. Exato. Tem até uma citação forte no material que diz algo como: dizer não preciso de um pedaço de papel para te amar é basicamente dizer meu amor por você ainda não chegou no nível do casamento. Uau, essa é direta. Quer dizer, o papel não é só burocracia, então. É um símbolo importante dessa segurança da aliança. Exatamente. E falando em aliança, qual seria a missão principal desse pacto todo?
Imagino que vá além do romance do dia a dia, certo? Sim, vai bem além. A missão central, segundo Keller, é construir uma amizade profunda. E espiritual também. Amizade profunda. É. Ele usa até o exemplo de Adão lá no paraíso, né? Mesmo num lugar perfeito, ele se sentia só. A gente precisa de companheirismo. É verdade. O casamento seria, então, o lugar ideal para essa amizade acontecer, onde um ajuda o outro a crescer, a se tornar quem Deus planejou, a tal da nova criação. Interessante essa ideia de nova criação mútua. E olha que interessante, isso significaria colocar o cônjuge como prioridade máxima. Acima do trabalho, dos filhos, até da família de origem. Opa, isso é forte. É, porque se essas outras coisas tomam um lugar central, elas viram tipo uns falsos cônjuges, sabe? Desviando o foco da parceria principal. Priorizar o cônjuge acima de tudo? Caramba, isso mexe com muita estrutura estabelecida. E essa jornada de crescimento juntos, de ajudar o outro a ser melhor, bom, não deve ser um mar de rosas, imagino. Definitivamente não. O material fala de um capítulo chamado Amando o Estranho. É sobre lidar com os defeitos que inevitavelmente aparecem depois do sim. Exatamente isso. O livro solta outra frase de impacto aí. A gente nunca sabe com quem está se casando, a gente só acha que sabe. Nossa. O casamento, nessa visão, tem o que ele chama de poder da verdade. Ele meio que escancara nossas falhas e nos muda. A convivência revela muito, né? Muito. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o casamento também tem o poder do amor, que pode curar feridas, reafirmar o valor do outro, mesmo com os defeitos ali expostos. Verdade e amor. E a chave para lidar com essa tensão toda seria a graça, que aqui significa perdoar e saber equilibrar a honestidade, falar a verdade que precisa ser dita, com o amor, com mostrar apoio, aceitação. Equilibrar verdade e amor pela graça. Isso. E o autor também menciona a importância de entender as tais linguagens do amor, né? Aquelas formas diferentes de expressar e receber afeto, para a comunicação fluir melhor. Ah, sim. As linguagens do amor. Faz todo sentido. Comunicação é chave. Agora a gente chega num ponto que, olha, sempre gera discussão. Os papéis de gênero no casamento. O livro aborda isso no capítulo Abraçando o Outro. Sim, um tema sensível. E é bom a gente frisar aqui. Vamos apresentar a interpretação do Keller sobre os textos bíblicos conforme está no material que a gente analisou, sem tomar partido, ok? A ideia é só entender o argumento dele. Perfeito. Segundo o material, então, o Keller se baseia principalmente em Gênesis e Efésios para dizer que homem e mulher têm igual valor e dignidade. Certo, igualdade e valor. Isso, mas teriam papéis diferentes e complementares dentro do casamento. A liderança do marido na leitura dele deveria ser modelada na de Cristo pela igreja. Que seria? Focada em servir, cuidar, se sacrificar pelo bem da esposa, não em mandar, entende? Entendi. Liderança como serviço, exato. E a submissão da esposa seria uma resposta voluntária de respeito e apoio a essa liderança servidora. Seria um espelho da relação da igreja com Cristo. Uma resposta voluntária. Isso. O objetivo que ele descreve não é de opressão, mas de uma dinâmica de serviço mútuo, uma harmonia onde as diferenças contribuem para a unidade. Ele até compara com a dinâmica da Trindade. Mas o próprio Keller, segundo consta no material, reconhece que essa visão é bem polêmica hoje em dia. Sem dúvida, é um tema delicado com muitas interpretações possíveis. Mas o livro não fala só para quem está casado, né? Tem um espaço legal para pensar sobre a vida de solteiro também, o que eu achei bem inclusivo da parte dele. Sim, tem um capítulo inteiro dedicado a isso, que é ótimo. Baseado numa passagem bíblica lá de 1 Coríntios 7 e nos exemplos de Jesus e Paulo, que a tradição diz que foram solteiros. Certo. Keller argumenta que tanto casar quanto permanecer solteiro são caminhos válidos, são honrados por Deus. Isso é importante. Muito. Ele até alerta contra transformar o casamento numa espécie de ídolo, como se fosse a única fonte possível de felicidade ou de sentido na vida. A idolatria do casamento. Exato. A ideia central é que nenhuma relação humana, por melhor que seja, consegue preencher aquele vazio fundamental que só um relacionamento com Deus preencheria.
Faz sentido. Então, buscar essa conexão com Deus em primeiro lugar aliviaria a pressão sobre o casamento ou sobre a busca por ele, sabe? Tira um peso, né? Tira aquela pressão social de que todo mundo tem que casar para ser feliz ou completo. Exatamente. E o capítulo ainda dá uns conselhos práticos para solteiros que desejam casar e discute também a questão de relacionamentos entre pessoas com e ser a mesma fé. Bem completo. E para fechar os temas principais que o material aborda, ele também entra na questão do sexo, né? Qual a visão que é apresentada ali? Então, a perspectiva bíblica que o Keller apresenta é que o sexo foi criado para o casamento entre homem e mulher. Certo. É visto como uma expressão física e também muito profunda daquela união de uma só carne, sabe? E como um ato que, de certa forma, renova a aliança do casamento. Renovação da aliança. Interessante. Ele contrasta essa visão com outras. Sexo só como um apetite a ser saciado, ou como algo sujo, ou até mesmo como só uma forma de autoexpressão individual. O livro destaca muito o lado positivo do sexo dentro do casamento. Incentiva o prazer mútuo, mas como um ato de serviço e de amor um pelo outro. Prazer mútuo como serviço. E é justamente por ter essa visão elevada do sexo como algo sagrado, cheio de significado, que a ética da abstinência antes do casamento faria sentido dentro dessa perspectiva. Entendi a lógica. E ele também aponta que problemas na área sexual muitas vezes são, na verdade, sintomas de questões mais fundas na relação, tipo falta de diálogo, egoísmo. Faz sentido, geralmente está conectado, né? Quase sempre. Ok. Então, resumindo um pouco nossa conversa, essa análise do material sobre o significado do casamento nos mostra uma visão bem diferente do convencional, eu diria. Sim. Não é só sobre romance, né? É uma parceria espiritual, cheia de desafios, com certeza, mas com um potencial enorme de transformar as pessoas. Isso. Tudo baseado em compromisso, naquele amor sacrificial que a gente falou, e na graça, buscando um crescimento mútuo dentro do que o autor entende como um plano divino. Exatamente. E fica talvez uma provocação para a gente pensar que ecoa desses capítulos todos. Manda aí. O Keller sugere que o objetivo final do casamento não é, primariamente, a nossa felicidade pessoal, mas sim a nossa santidade mútua. Santidade mútua? A ideia de ajudar um ao outro a se tornar aquela criatura deslumbrante, radiante e imortal, como ele descreve em outro contexto, que Deus imaginou pra gente. Uau! Então fica a pergunta no ar. Como a abordagem das pessoas aos relacionamentos talvez mudasse se o foco principal fosse essa transformação mútua de caráter e não só a busca pela felicidade individual e imediata? É algo para, sei lá, refletir um pouco.